Olá, galerinha, professor Bruno Mota do nosso canal Café, estão servidos? E escola, a nossa escola aqui, a nossa escola virtual, a nossa escola à distância, tá? Com a aula de hoje sobre Roma Antiga, uma aula que eu gosto bastante, tá um assunto. Caso não dê para gravar tudo em uma aula só, gravaremos em 2 aulas, tá? Para que fique melhor a visualização de vocês, só saberei isso no transcorrer da aula. Se gostarem do vídeo, dê um joinha no canal, tá? Dá um joinha lá, se inscrevam no canal para receberem mais novidades. Espero que todos estejam se cuidando. Não confunda a liberdade dada pelo governo com a impunidade feita pelas pessoas, tá? For na rua, use máscaras, higienize bem as mãos com álcool e gel, tá? Detergente, todos os meios que sabemos que possamos afastar esse vírus. Estamos há 3 meses longe das nossas aulas presenciais. Um abraço virtual aí para todos. Espero que todos estejam bem. Continue permanecendo bem, tá? Eu dei uma olhada assim porque eu gravo aula de casa, vocês sabem, né? Então barulhinho a gente olha assim, né? É só o vento, tá? Será que é um fantasma assistindo a aula? Brincadeirinha. Bem, pessoal, Roma Antiga, aula esta voltada para o ensino médio, primeiro ano. Bem, pessoal, a Roma, tá? A eterna cidade de Roma, existem 2 explicações para a sua fundação, datada do ano de 753 antes do nascimento de Cristo, ou seja, antes da era cristã, uma explicação histórica e uma explicação mitológica. Na explicação histórica, vai falar que Roma foi fundada por 2 povos, latinos e etruscos, povos estes que habitavam ali a região do Látio, ou do Látio, Láfio, sei lá qual é a pronúncia correta, já que o meu italianês não está muito bom, brincadeirinha, e esses povos fundaram a futura cidade de Roma, primeiro como uma aldeia e depois foram expandidos. E a futura cidade de Roma, a futura sociedade, vai herdar 2 características desses povos. Os latinos, que eram grandes comerciantes da época, e os etruscos, que tinham uma visão expansionista, tá? Que tão expansionista que transformaram a pequena aldeia romana depois na grande cidade de Roma, tá? E a explicação mitológica. Na explicação mitológica vai dizer que Roma foi fundado pelos gêmeos Rômulo e Remo. A história deles começa com o fim da Guerra de Troia, tá? Durante o episódio da Batalha da Guerra de Troia é formada uma espécie de êxodo. O que significa isso? Pessoas comandadas por um jovem da época, Enéas, que foi incumbido a ele de resgatar algumas pessoas de Troia e levar para um lugar seguro. O próprio Enéas chegou aonde é a cidade de Roma, lá se casando com a filha do rei latino, não o cantor, né? Não é o latino não, tá? Não, o cantor não, tá? É o rei latino do povo latino lá. Sem graça a piada, mas deixa pra lá. Casando com a filha do rei latino, onde eles casaram e tiveram os 2 filhos, o Rômulo e Remo. Só que uma vingança de um rei adversário, o rei Amúlio, tá? Rei de Alba Longa, um reino vizinho inimigo, ele foi lá, raptou as crianças e jogou no rio Tibre, que é o rio que corta a cidade de Roma. Essas crianças foram resgatadas por lobas, tá? E Rômulo e Remo foram criados por esses lobos. Quando cresceram, retornaram à cidade de Roma, tá? E chegaram ao poder, que era deles. Depois desse episódio, o próprio Rômulo e Remo brigaram, tá? Uma luta entre esses 2 irmãos. Rômulo saiu vencedor e se tornou o primeiro rei de Roma. Tanto que a cidade tem o nome de Roma por causa de Rômulo, tá? Aí começa a história da cidade de Roma. Esqueci do nosso cafezinho, né? Estão servidos? Continuando, começa aí a história, o reinado de Roma, com a sua monarquia, tá? E a monarquia vai ser um período que vai durar até o ano de 509, tá? Aqueles que não sabem, esqueceram, não notaram, os anos antes da era cristã, eles são contados do maior para o menor, tá? É como se fosse uma reta, tá? Do plano cartesiano, tá?
onde tem os números positivos à direita, os números negativos à esquerda, é a mesma coisa a contagem dos anos, tá? Então, desse ano da fundação e início da monarquia até a república, que é um segundo período, esse período monárquico vai durar quase 200 anos, tá? 180 e poucos, 170 e poucos anos, tá? E durante o período monárquico, Roma era governada por um rei que tinha um poder executivo, tá? Que executa as leis, a administração do seu reino, o judicial, também quem julgava essa lei, e o poder religioso, responsável pela vida espiritual da população. Ele também criava algumas leis, mas o grande responsável, o setor responsável pela criação das leis era o Senado romano, tá? Os camaradas do Senado, tá? Que o Senado era composto pelos cidadãos mais velhos da cidade, chefes de grandes famílias, e esses que propunham as leis. Além de propor as leis, eles fiscalizavam também a ação dos reis, tá? Junto também com uma assembleia, tá? Que era a assembleia ou cúria, tá? Que era feito também por cidadãos mais respeitados, tá? Cidadãos ricos, vamos dizer assim, da cidade, tá? Falando em sociedade, a sociedade romana era formada basicamente por classes, tinham os patrícios, tá? Que eram grandes proprietários de terras, de gados, escravos, tá? Tinham direitos políticos, tá? Podiam exercer funções no exército, na religião, na justiça, na administração, etc, 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 etc. Tudo que era direito era dos patrícios. Os plebeus, a maioria da população, não eram considerados cidadãos porque não tinham direitos. Eram pessoas livres, trabalhavam no comércio, no artesanato, na agricultura, mas eram considerados pessoas inferiores. Tinham também os clientes, que se associavam a um grande proprietário de terra, o patrício, em troca de proteção e sustento financeiro, e em troca disso eles trabalhavam para esses patrícios, tá? Então a noção de clientelismo surge nesse contexto. E também temos os escravos, que eram cativos de guerra, ou escravidão por dívida, tá? Como ocorre a escravidão por dívida? Pessoas geralmente relacionadas a um plebeu. Acontecia muito. O camarada não tinha condições de pagar a dívida dele, ele tinha que trabalhar X anos ou até a vida toda, tá? Não tinha essa questão de o nome pro SPC e Serasa, não. Tomar um cafezinho. Tá. E quando esse período chega ao fim? Através no reinado do rei Tarquínio, considerado o soberbo, tá? Um sujeito bastante arrogante da época, que quer governar sem o Senado se intrometer. Ele acaba agradando muito a plebe, isso vai em desacordo com o que o Senado pensava, afinal, o fortalecimento da plebe significa a eliminação da diferença entre ricos e pobres naquela sociedade. Então, Tarquínio Soberbo é retirado do governo, acaba a monarquia em Roma, tá? Esses quase pouco mais de 180 anos, se eu não me engano, e é fundado a República, tá? Que vai começar no ano 509 e vai até o ano 27. E a República Romana é um período de grande expansão do Império Romano, tá? A Roma que nós conhecemos, de grandes propriedades, de grandes conquistas, vai ser formada nesse período, tá? Primeiro, tá? Porque ela vai se concentrar, ela vai se desenvolver, tá? Na própria região da Itália, ela vai começar a conquistar regiões próximas e depois vai se expandir para o restante da Europa. Mas ela tem um sistema de administração que leva, vamos dizer assim, a este propósito, tá? O Senado é o órgão máximo daquele governo, tá? E quem exercia o poder eram dois representantes votados por esse próprio Senado. Eles eram votados e exerciam esse poder por um ano, tá? Que eram o cônsul, tá? Que propunha as leis, presidia o Senado e as assembleias, e o pretor, aquele que administrava a justiça, tá? Esse era o sistema de governo na época. Só que os plebeus estavam crescendo muito dentro daquela sociedade, tá? E esse crescimento gerava o quê? Insatisfação. Se um lado tem direito, que representa a minoria da população, e a maioria fica a ver navios, ou seja, sem nada,
esse pessoal vai começar a questionar. Então eles vão lutando, até que, e lutam por quase um século, até que os plebeus começam a ganhar alguns direitos, tá? Como os tribunos da plebe, tá? Que eram representados somente por plebeus, e eles poderiam vetar ou tentar vetar leis que os prejudicassem, as leis das 12 tábuas, que era para ambos, não havia diferenciação, isso também era uma conquista, que dava clareza às leis e evitavam seu violamento. Tá? A lei canuleia, tá? Permitia casamentos entre patrícios e plebeus, existiam plebeus ricos e nobres falidos, então esse casamento propiciava ao plebeu rico a se inserir num contexto social que ele não pertencia, lhe dando poder também. Isso era muito mal visto pelos patrícios, mas foi aprovado. E foi proibida a escravidão por dívida, que atingia principalmente aos plebeus, tá? Então não podia mais ser escravizado por dívida. Tem a expansão de Roma nesse período. Nesse contexto, tá? Nós vamos ter as chamadas guerras púnicas, tá? Que são entre Cartago, no caso Roma e Cartago, tá? Vai durar um pouco mais de 100 anos em três fases, vamos dizer assim, e Roma vai sair vencedora, vai durar do ano de 264 a 146, com 3 conflitos principais, e Roma sai vencedor desta. Eu estou mexendo aqui, tá? Por isso que eu estou dando uma olhadinha pro lado. Vai sair vencedor desse conflito, tá? E ele toma o mar Mediterrâneo, tá? E a partir daí tem expansão para outros locais, e Roma vai conquistar toda a Europa ocidental, oriental, até a parte da Ásia que conhecemos hoje, e vai se tornar dona do mundo antigo, tá? Os patrícios passam a viver uma vida luxuosa, tá? Só que a plebe, ela vai ficando cada vez mais pobre, né? Tem até um Machiavelli que vai falar: o rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Isso sempre aconteceu, tá? E entra dentro desse contexto romano, tá? Então, nesse contexto romano, vai entrar essa do rico cada vez mais rico e do pobre cada vez mais pobre, tá? Continuando a nossa aula, tá? Acho que vocês estão entendendo. Vou tomar mais um cafezinho. Então, a insatisfação da plebe, como eu disse, vai aumentando, porque a pobreza vai aumentando. Surge a figura dos irmãos Graco, tá? Os irmãos Tibério e Caio Graco, eles vão surgir uma espécie de reforma agrária, tá? E que reforma era essa, pessoal? Eles vão querer dividir, tá? Distribuir terras aos plebeus, aos pobres, tá? Para que eles tivessem um local para trabalhar, tá? Evitando também o crescimento demasiado do latifúndio por parte do proprietário rico. E só que, pessoal, esse negócio de irmão Graco querer fazer reforma agrária, tá? Não dá muito certo, não. Isso no século II, no auge da expansão romana, eles foram perseguidos. Tibério foi assassinado, que é um dos irmãos, e Caio se suicidou-se. Pelo menos a história diz isso, provavelmente ter sido assassinado também, tá? No período de transição da República para o Império, tá? Nos anos aí finais, vamos supor, no último século, né, antes da era cristã, tá? Vai ter luta entre o povo, vai ter guerra civil em Roma, vou colocar dessa forma, guerra civil. O povo já não respeita mais as autoridades, a luta entre generais, de exército deflagrado, tá? O exército era composto nesse contexto, nessa época, por muitos mercenários, tá? Pessoas, o que é um mercenário? Essa visão de mercenário é pessoas que se vendem a sua força de trabalho, no caso ali para o exército, para conseguir algo. Então o exército, nas suas escalas inferiores, né, no gênero, e até nas suas escalas superiores, vai haver muita corrupção, muita guerra, um exército muito expansivo, muita gente, e nesse contexto de guerra civil vai surgir a figura do Caio Júlio César, tá? Através do triunvirato, tá? Ele se uniu com Marco Crasso e Pompeu para tentar dar um rumo a Roma, só que a sede de poder dos três, tá, culminou com uma guerra entre eles também,
César saiu vencedor em relação a Pompeu. Crasso teria morrido numa batalha no Oriente. A sede de Crasso por ouro era tão grande, quando ele foi lutar no Oriente, ele foi derrotado, e o rei lá no Oriente sabia dessa sede de ouro, que pegou ouro fervente e jogou na garganta, assim, ó, igual café, de Marco Crasso. Ele veio morrer com aquele ouro fervente, sobrando só a figura de Pompeu e César. César foi lá e acabou vencendo Pompeu e ficou governando a cidade de Roma. Só que César, segundo a história, vai dizer que ele tem uma origem meio plebeia, tá? Mas não é confirmada. Uns dizem que sim, outros dizem que não. E a popularidade de César era tão grande naquele contexto que isso já estava incomodando o Senado. Então tramaram a morte de César, tá? E foram lá aquele episódio, né, do "Até tu, Brutus, meu filho". César foi assassinado, rolou outra guerra, você viu a pancadaria cantou de novo, e foi formado um segundo triunvirato para tentar controlar, né, aquele ânimo, aquela situação, onde tinha agora nesse caso surgiu a rivalidade entre Otávio, tá, e Marco Antônio, quem ficaria com o poder. Marco Antônio, segundo os registros, queria formar um reino no Oriente. Ele tinha se encantado pela rainha Cleópatra, tá? Era amante dela, e Otávio não aceitava isso. Lépido já não fazia, vamos dizer assim, não tinha tão grande destaque nessa performance, e houve uma guerra entre Otávio e Marco Antônio, até que Otávio saiu vencedor. Acaba-se a República e inicia-se o Império Romano, tá? Império este, tá, que vamos falar na próxima aula. Se gostaram desse vídeo, curtam ele e se inscrevam no canal para mais novidades, tá? Um abraço a todos.